Estamos de volta com o Pauta Especial, que comigo no estúdio está o professor e doutor em Sociologia Ciro Bezerra. E a gente continua o papo sobre a educação domiciliar, inclusive, como a gente falou agora no intervalo, tem a questão da socialização, né? Tem, de repente, tirar essa criança da escola e levar para a família, muda aí o papel social. Muda. Não é o papel social, são as formas sociais. Perdão, as formas sociais. Veja, há uma reflexão muito forte em torno da socialização. Mas há também um equívoco no entendimento do que significa socialização. Socialização não significa interação. Socialização significa personificar forma social diferente. Para uma pessoa viver bem numa sociedade, ela tem que construir responsabilidade, autonomia, autoridade, ela tem que estruturar uma personalidade, porque ela não vai viver eternamente na família. A família, não é? Ela tem que construir uma base para essa pessoa desenvolver a sua liberdade. Esse famoso criar o filho para o mundo, né? Exatamente, criar o filho para o mundo. Como é que se cria praticamente o filho para o mundo? Quando o filho cria oportunidade de assumir outras personalidades no mundo. Uhum. Quando eu deixo de ser filho de Dona Zilma, o nome da minha mãe, e passo a ser Ciro, estudante de uma escola que tem uma relação com um professor, com um diretor, que não tem relação de parentesco nenhum comigo, porque tem relações afetivas, tem uma série de relações que acaba prejudicando esse processo de construção da autoridade, da autonomia. Eu tenho que rivalizar, eu tenho que lutar, eu tenho que questionar. Esse processo, não é? Em função das especificidades da família, é muito problemático de acontecer essa socialização tão requerida por outras instituições. Então seria justo privar a criança desse tipo de socialização, deixando ela sempre em casa? Seria justo com essa criança? Eu acho que deve prevalecer, na verdade, a vontade do pai ou a vontade da criança? Pois é, Beto, eu concordo com você. Eu acho que em parte é isso. Mas em parte o que nós estamos vivenciando na nossa sociedade, e isso não é só no Brasil, em parte também é nos Estados Unidos, é algo que eu chamo de governo familiar. Então, o problema é até que ponto os pais tem poder de decidir a opção sexual, o casamento dos filhos, a escola, a ideologia do filho, até que ponto os pais governam o filho. Os filhos, ao nascerem, a receber uma certidão de nascimento, passam a ser propriedade do filho, posse do filho, até que ponto que os pais também não asfixiam os filhos na sua liberdade. Então, essa tênue divisão entre a liberdade do filho, o direito de construir a sua vida, independente da vontade dos pais, não é? Independente da vontade dos pais, os pais respeitarem isso, respeitarem que os filhos podem fazer opção por psicologia e não querer ser médico. O filho querer ser artista e não querer fazer doutorado em psicologia. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que é tão comum hoje em dia, né? Sempre foi, na verdade. Eu não penso que... Eu acho que... eu penso que isso que está na base desse processo aí. Então, o que está em questão é a soberania do pai, dos pais, da família, em relação às outras instituições da sociedade. As famílias, elas têm que ter a soberania acima do Estado. Ou seja, o Estado agora vai ser regulado pela família e não vai ter uma democracia, não é? Um parlamento, um conselho que vai discutir sobre essas questões. Então, nós estamos transitando de um processo de privatização, não é? Que está relacionado com a família e que ela pode e deseja exercer tudo isso com fundamento no direito e na lei. Então, a institucionalização desse projeto da educação familiar, porque a educação familiar já existe. Impossível não existir. Todas as crianças, todos os jovens, claro, estudam em casa. Isso é ponto pacífico. Não é isso que está colocado em questão. Não é isso. O que está colocado em questão é alguns pais, em função de um movimento norte-americano, não é? Que é um serviço oferecido, não é, por uma organização que defende a escola sem partido,
não é? Então, um movimento americano no site oferece serviço de homeschool. É um serviço que eles prestam. E isso está sendo trazido para o Brasil. O que se quer é que seja reconhecido o direito dos pais não matricularem os filhos na escola, mas eles terem o certificado a partir de uma prova que se faça. Judicialmente está no limbo, não tem nada, nenhuma regra ainda que normatize isso no Brasil. Eu penso o seguinte, E precisa haver uma fiscalização nesse processo também. Pois é, então... Essa criança ela precisa ser testada ao longo da vida, ela precisa passar de ano, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Aí como fazer? Será que uma prova só do ensejo no fim de tudo é o suficiente? Pois é. É muita questão ainda para ser debatida. Muitas questões para ser debatida. Eu prefiro uma sociedade mais aberta, entende? Eu prefiro uma sociedade moderna. Eu prefiro, não é, que as instituições, não é, elas funcionem naquela potencialidade que ela tem. Eu acho que não é à toa, não é por acaso que a escola está colocada aí, que a família está colocada aí e que o poder judiciário está ali, que os partidos políticos funcionam. Para nós alcançarmos essa sociedade que nós vivemos hoje, com essa democracia precária, não é? Que a maioria de nós só tem o direito de exercer a democracia transferindo a nossa vontade política para um terceiro, a gente terceiriza, não é? O nosso direito de governar. A gente transfere o nosso governo, não é? Acreditando, não é? Que esses mecanismos conseguirão uma estabilidade social para a gente tocar a nossa vida. Então, isso foi uma conquista. Nós passamos pelo processo de Revolução Francesa, inglesa, americana. É todo um processo que demorou mais de 3 séculos para a gente alcançar isso. O que eu acho que é digno de ser pensado, né, um problema é esse ponto que você toca, que eu acho que é fundamental. Em que medida as atividades pedagógicas, a formação dos pais que vão formar os filhos, na medida que a gente transforma em lei, na medida que a gente forma em direito, em que medida o Estado vai dar conta disso? Como é que vai ser remunerado? Qual é o tempo que vai ser dedicado? Como é que vai ser fiscalizado? Como é que vai ser fiscalizado? Será que tem condição? Será que tem condição? Fiscalizar? Eu vou contar a minha experiência de vida. Eu fui alfabetizado aos 3, 4 anos, eu já sabia ler e escrever pela minha mãe. Agora, como é que minha mãe me educava? Porque com ela tinha que aprender, porque se a gente não estudar, vai puxar a carroça. Esse era o entendimento dela. Então, ela botava um chinelo na mesa, não é? E ia educar. Se eu errasse, era uma chinelada. Eu estou falando que nem todos os pais, eles vão agir desta forma. Foi o seu exemplo. O meu exemplo, né? Agora, em que medida o Estado, não é? A sociedade vai verificar como é que se procede a educação dos filhos. Mas, um outro ponto importante da gente falar é essa questão da interação. Na verdade, não é separar. O ideal seria integrar a família e a escola. Exatamente. Eu penso que a escola é um centro cultural. As escolas, de 1844 a 1870 a 1944 nos Estados Unidos, passou por um processo de transformação muito grande. Porque as escolas, na verdade, nos finais de semana, poderia se passar filme, poderia se promover debate nas comunidades, dança, cultura, para fazer com que os talentos humanos aflorassem. A escola é um centro de cultura, é uma unidade cultural, onde as pessoas elas se atualizam. E eu acredito até, não é, que a escola poderia contribuir significativamente para a redução da violência, não é? E a mobilização do protagonismo juvenil. Porque se você junta as crianças para fazer atividade, os jovens, não é, para fazer atividade cultural, eles abraçam isso. E a escola está lá no bairro. Se você integra família e escola, você pega o melhor dos dois mundos. Exatamente. Verdade, então, né? eu acho que é isso. Eu acho que, ao contrário de fazer um processo de segregação, não é? Cada vez mais a gente está fragmentando a sociedade, né? Está cindindo a sociedade. Cada vez mais a gente está como se fosse uma espécie de celularização de células, não é? E estamos, ao contrário de nós nos integrarmos, a gente está criando um verdadeiro gueto, e daqui a pouco você vai ter gueto escolar dentro de uma sala, não é? Então, eu acho que
a gente tinha que fazer o caminho de volta. Eu acho que esse movimento, né, da homeschool, eu acho que tinha que pensar como as famílias pudessem participar dos conselhos escolares, porque as escolas têm conselhos. Se os pais questionam a escola, ao contrário de negar e demonizar a escola, por que eles não ingressam na escola, porque participam do conselho, na escola? Inclusive, o senhor desenvolve um programa chamado Formação em Si. Vamos falar rapidinho desse programa? Qual é o objetivo dele? Esse programa é muito interessante. Esse programa é um programa que se baseia na filosofia socrática, estoica, e que tem como o princípio fundamental a formação humana, ou seja, a transformação do estudante em escritor. Não é? E a escrita é uma coisa que também não é tão simples quanto a gente pensa. Na universidade, eu fiz algumas pesquisas e o que eu constatei é que aqueles estudantes que sabem escrever, eles sabem ler. Nem sempre quem sabe ler sabe escrever. Então, nós temos que mudar o centro, o motor do processo de alfabetização. O processo de alfabetização não se dá pela leitura, se dá pela escrita. Não é? E esse processo da escrita tem que envolver a família. Então, é um exemplo aí de integração na escola. Exatamente. Família. A gente, na universidade... na prática que a gente tem falado agora. Na universidade, eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas. Eu trabalho no curso de Sociologia da Educação. Então, nós promovemos encontro com os pais na universidade. Porque o que eu fico percebendo com os alunos é a angústia dele, dos pais cobrarem que eles têm que trabalhar. E eles têm que aumentar a renda. E isso acaba prejudicando a própria formação dos estudantes. Então, uma maneira de diminuir essa tensão e aí gerar ansiedade nos estudantes, né, no sentido deles não terem apoio dos pais. Eu quero dar um depoimento aqui interessante. Não é verdade que a maioria da sociedade sabe o que se passa dentro da escola e dentro da universidade. Há um certo desconhecimento brutal sobre isso. A gente tem que entender que a população brasileira, dados recentes, 50% dos jovens abandonam o ensino médio. Você imagine isso. 50% dos jovens não concluem nem o ensino médio. Então, a gente tem uma característica, né, de analfabetismo, a gente tem um dado, né, de analfabetismo funcional, quer dizer, as pessoas têm diploma, mas não sabem pensar, não têm autonomia de pensar, muito significativo. Então, eu penso que essa integração, né, da escola com a família é uma coisa que é mediado pela gestão democrática, que foi uma conquista da educação brasileira. E o programa trata exatamente disso, de integrar família e escola na questão da formação do escritor. Seria isso? Qual é o público-alvo? O público-alvo, a gente já trabalhou em escola de ensino fundamental, já trabalhou em escola de ensino médio e a gente trabalha com isso na universidade. Perfeito. Então, professor, muito obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Beto. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. Até a próxima.